O contrário de medo não é a coragem. O corajoso, ele vai com medo mesmo. O contrário de corajoso é o conformista. É aquele que se conforma e não faz nada. Uma das grandes questões das pessoas terem dificuldades é essa programação que elas recebem desde a infância e que vai deixando elas negativas, né? E o que mais gera dificuldade nas pessoas é o medo e a ansiedade. Qual seria a dica que você daria, um conselho, alguma coisa, para as pessoas superarem o medo e essa ansiedade? O que é o medo para você, a ansiedade? E o que você diria para essas pessoas fazerem para dominar esse medo e essa ansiedade que tanto assola toda a humanidade? Eu vou falar para você com toda franqueza. O medo, ele é apenas um sinal de alerta. É como se fosse uma placa de pare quando você vai passar no cruzamento para você olhar. Às vezes vem um carro para bater e tal. Então, o medo, quando a gente aprende a usar ele de uma forma fisiológica e inteligente, ele só vai te dar um alerta. Então, a gente precisa ter, na verdade, esse gatilho do medo para ele estar muito mais apropriado do lado positivo, que eu gosto de falar, que é o zelo. Então, a gente tem que zelar pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa situação financeira. Não ter medo. E aí, quando você começa a se permitir ser audacioso e enfrentar seus medos, você começa a mudar bastante a tua vida. Para mim, o medo, ele é o espírito da maldade, tá? Porque ele faz com que você se trave, se fique no negativo, para que você não expanda e não explore o desconhecido. Mas para uma pessoa que entendeu isso e se torna o herói da própria vida, o medo nada mais é do que o desafio de você superar uma tarefa. Porque somente com essa ousadia que os heróis têm é que a gente supera os medos. E aí, quando você não assume o risco, você também não tem a oportunidade de ter um significado de vida. E quando as pessoas começam a ser um pouco mais audaciosas, ousadas, ali, logo após essa tua ousadia ou essa tua audácia, mora a tua vida tanto que você merece e deseja. O medo, ele só é um mecanismo fisiológico do teu cérebro para que você não gaste energia e não expanda. E aí você continua fazendo todo dia tudo sempre igual. E você fazendo todo dia tudo sempre igual, teu cérebro continua gastando sempre a mesma quantidade de energia e ele cumpre o papel dele. Mas aí é a banana comendo macaco. Como é que a gente faz? Pô, peraí, o cérebro é um recurso infinito de coisas boas que, se você não reprogramá-lo, você vai ficar escravo. Então o medo, ele é só um sinal de alerta para que você tenha atenção, mas que você continue caminhando mesmo depois desse sinal de alerta. Faz sentido isso, Gamonal? Quer complementar alguma coisa? Maravilhoso, fantástico. Eu tenho uma frase para o medo, que eu falo que o medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente no futuro com base no passado. E esse medo, existem dois tipos de medo, né? O medo orgânico, que é aquele medo que está acontecendo e que você está sendo perto de um leão, perto de um cachorro raivoso, você vai atravessar a rua, você fica com medo, então por isso você olha, você tem medo de sofrer um acidente. Agora, o medo mental é um medo que não existe. E esse medo que não existe, ele está só como indicativo de algo que você não conhece. E tudo que a gente não conhece, o nosso cérebro reptiliano geralmente vai chamar a atenção para aquilo. Olha, cuidado, toma, e libera cortisol, e geralmente suas adrenais liberam adrenalina, fazendo com que você acelere o coração e fale assim, meu Deus, vai acontecer o quê? Eu tô ansioso, tô com medo de que aquilo aconteça, mas geralmente, como você disse sabiamente, não está acontecendo nada a não ser na sua cabeça. E quando você vai com medo mesmo, aquilo funciona de uma forma magnífica. O contrário de medo, diferente do que as pessoas às vezes acreditam, não é a coragem. O corajoso, ele vai com medo mesmo, né? E o contrário de corajoso é o conformista, é aquele que se conforma e não faz nada. O contrário do medo é o amor. E o amor é a sua essência, que é a imagem e semelhança de Deus, que é amor. Quando a gente está na essência, nada mais você teme, né, de uma forma inteligente, né? Você não teme mais as coisas. Nem o leão que você comentou, que possivelmente seria uma ameaça, nem o Rottweiler que tá louco para te pegar, te traria medo.
Porque na própria Bíblia tem até uma passagem falando sobre o Daniel na cova dos leões. E ele olha os leões que eles estavam famintos. Sabe o que Daniel faz nesse momento na Bíblia? Ele vira de costas pro leão. E ele olha para a luz. Porque, tipo assim, o que ele está fazendo? Ele está ressignificando os problemas dele. Então, os leões significam problemas. E aí, quando você tem um talento e uma inteligência emocional, junto com uma inteligência positiva, uma inteligência espiritual, você consegue dominar a tua fisiologia para que você não mude a tua frequência cardíaca, porque a gente vai lutar ou fugir. E aí, quando você mantém a tua frequência cardíaca, você pode estar onde for. Tem vários vídeos depois na internet, o cara que é especialista de andar na savana da África, essas coisas todas, e o elefante é o mais perigoso, mais do que o leão, porque o elefante esmaga, né? Então, o elefante vem para cima dele para dar uma investida, ele fica parado, pleno. O elefante para um palmo dele e não consegue fazer nada. Porque o estado de presença, esse espírito de tranquilidade, ele é divino. Por isso que na Bíblia fala, né, mesmo que eu ande no vale das sombras da morte, eu não temerei mal algum, porque se você está lá, é porque você se colocou naquela situação e você tem que estar consciente do que é que você tem que aprender por essa situação. Então o medo, na verdade, ele é um grande mestre para que você se desafie, para que você possa ter essa ousadia e a coragem, que é o coração que age, e você poder reprogramar os seus comportamentos. E isso que você falou, o inglês eles usam o medo como fear, né, que é o medo, fear of the dark, medo da escuridão. Fear, F significa false, E de evidência, A de appearing e R de real. É uma falsa evidência que parece ser real. Esse é o medo. E aí quando você aprende a decodificar essas coisas, você começa a ter maior controle da sua fisiologia. E tendo controle da tua fisiologia, você vai ter melhores decisões. E aí, consequentemente, você pode ter melhores resultados. E aí você vai ver que nada nesse planeta Terra você tem que ter medo. Você tem que ter zelo. Zelo, respeito, inteligência. Pô, se eu sei que naquela região é uma região que tem trombadinha, que não sei o que, eu vou ficar andando, olhando para cima, para o céu com o celular na mão? E aí você tem que estar sendo uma pessoa inteligente dentro de um sistema que precisa que você tenha discernimento de diversas coisas. Porque as coisas que acontecem com você, o único responsável por elas é você mesmo. Indomável.